Então, muito boa tarde a todos e a todas. Mais um encontro do nosso grupo de pesquisa Comunicação em HQ. Bom, gente, então, hoje nós vamos bater um papo aqui sobre uma das obras mais importantes, tanto do mundo do entretenimento, do grande blockbuster hollywoodiano, quanto como um formato de filme que moldou toda uma geração, que moldou toda uma forma de se pensar e analisar o século que estava entrando. E mais do que isso, a Matrix, ele teve a ousadia de chegar no momento certo e discutir questões extremamente pertinentes no momento que, de certa forma, pegou de surpresa muita gente. E talvez esse seja um dos motivos que torna a obra tão presente. E outro dia, conversando com um amigo, ele falou uma coisa bem interessante. O filme envelheceu muito bem. A proposta do filme acaba construindo um espaço de visão que ele se alarga. E eu, por exemplo, que praticamente religiosamente todos os anos, há quase 20 anos, né? Religiosamente todos os anos também assisto a trilogia, todos os derivados disso. A cada vez que assisto, salta sempre alguma coisa, salta sempre um pensamento, salta sempre alguma instrução que o filme ou a gente deixou passar, ou naturalmente, conforme até a nossa experiência e conforme a abertura que ele se propôs, os anos foram muito bons para Matrix. E aí eu penso que, a partir, né, da chegada do novo Matrix no final do ano, e aí também, quem sabe, né, todos nós, o grupo inteiro, né, na pré-estreia, já pensou que legal? Né? Todo o grupo na pré-estreia, e todo mundo de Neo, que tal? Todo mundo de Neo e uma roupa Trinity. fácil de fazer. Não é? Então, de certa forma, Matrix ainda é uma obra que suscita muito a nossa curiosidade. Ela implementa ideias que pareciam extremamente datadas e se mostraram ao longo do tempo muito pertinentes, se mostraram extremamente cruciais e moldaram debates que hoje nós fazemos e que na época, tecnicamente e até filosoficamente, não estávamos prontos para fazer isso, coisa que a ficção consegue fazer de uma maneira muito, até muito, digamos assim, muito livre, muito espontânea, né? A ficção científica, ela consegue, de uma maneira extremamente fortuita e até certo ponto caótica, né, rebelde, punk, olhar para o futuro e construir visões sem medo de ser feliz. Nós vamos ter muitos exemplos, desde a literatura gráfica, passando pelos quadrinhos, chegando no cinema, e agora no mundo da internet, o mundo digital, o streaming, né? Tivemos o exemplo que ainda é um debate muito forte, ainda é algo que o pessoal ainda não entendeu, nós não entendemos ainda,
o cinema ele vai efetivamente convergir para os streamings, né? É um cenário aí que o Snyder, com o seu Snyder Cut, deixou uma polêmica muito grande. A gente teve a oportunidade de debater isso aqui em sala. Então, Matrix vem ao nosso encontro com uma série de possibilidades. E, a meu ponto de vista, quase que infinitas, porque a obra, como muito bem vemos no livro Obra Aberta, né, do Humberto Eco, a obra ela consegue se dobrar, né? Aí, embora pensar um pouco aqui Star Trek, o conceito de dobra. E essa é uma característica de poucas obras, de poucos pensamentos que têm a ousadia de fazer o que Matrix fez. Então, é importante a gente entender que, mais do que efetivamente um filme hollywoodiano, Matrix impôs uma visão, né? Impôs uma visão que 20 anos depois, ela é muito presente, ela estabelece ainda uma série de críticas, e o que é mais interessante é que ela nos possibilita a construir um discurso a partir de Matrix que se torna muito atemporal. E por isso a minha empolgação, eu acho que também aqui do grupo, a gente falar um pouco de Matrix. E eu vou começar aqui, como eu tinha comentado, né, a gente vai ter uma dinâmica diferente. Nós vamos ter também hoje a apresentação, a fala de alguns colegas que vão também nos brindar, né, com suas análises, suas perspectivas a respeito de Matrix, e para a gente poder pluralizar esse espaço, que ele fica rico, né? A cada reunião que a gente tem, a gente consegue construir um espaço cada vez mais maduro nas discussões que envolvem a cultura pop. Então, gente, eu vou aproveitar aqui, então, os meus 15 minutinhos, como tinha combinado com os colegas, e vou me ater a 3 pontos de Matrix que me chamam muita atenção e que eu queria compartilhar com vocês. Principalmente a respeito das suas referências, tá? De como, na verdade, a ideia de todo o quadro teórico de Matrix foi pensado pelas irmãs Wachowski. E aí, quando a gente começa a pensar, né, o que é Matrix, né, essa pergunta, ela naturalmente é uma pergunta feita, eu acho que desde que o homem se entendeu como homem, olhou para a natureza e perguntou o que é isso, né? É uma pergunta que ela não tem uma resposta, mas ela tem uma série de caminhos possíveis para você abrir muitas portas. E esse me parece o grande barato de Matrix, com esse conceito de abrir portas, né? Então, não abrir uma única porta, mas muitas portas. Eu acho que é por isso que o filme, acho que é por isso que a obra, né? Vamos falar de obra, já que não há só um filme, né? É preciso que a gente entenda a trilogia como um todo e todos os derivados disso. Então, há muitas portas para serem abertas. E agora, né, com o novo Matrix no final do ano,
mais portas serão abertas. E, gente, nesse percurso, o que chama atenção em Matrix é justamente os pontos, digamos assim, de inferência que as irmãs Wachowski foram buscar para pensar a obra. E dessa forma, quando Matrix se propõe inicialmente a construir esse espaço de uma pergunta filosófica, né, ou de uma pergunta que naturalmente compõe todo um cenário que se abria, né, até então, para a grande novidade que o mundo começava a viver, aqui é importante que a gente pense e localize Matrix, né? Então, bora pensar que aquele primeiro filme que literalmente pegou todo mundo de calça curta lá em 1999. Assim como alguns da sala aqui, eu acho que o Caio, não sei se o resto da sala teve essa oportunidade, mas eu tive a oportunidade com o meu saudoso pai, da gente assistir no cinema, e eu lembro da gente sair calado do cinema, o papai me olhava para ele, a gente chegou em casa calado, assim, tipo, o que foi que a gente assistiu, né? Assim, parece que eu olhava o papai e a mente dele não sabia bem o que me dizer, né? Eu não sabia, cara, uns momentos assim que eu guardo, assim, sabe, o olhar do meu pai, assim, de não sabia muito bem o que assistiu, sabe? Se foi um filme de ficção científica hollywoodiano ou se ele assistiu uma obra extremamente filosófica sobre a existência humana. Ele não sabia, ele estava assim num olhar de terror e completo fascínio. Eu nunca vou me esquecer da face do meu pai, né? Quando acendeu as luzes, ele olhou para mim, né? E aquela face de terror e fascínio ao mesmo tempo. Então tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar quando Matrix foi lançado em 1999. Para começar, essa data ela é fatídica, né? É o fim do século XX. Tá? E aí, o fim do século XX ele foi pensado com todas as teorias apocalípticas do mundo. Pensem todas que vocês imaginarem. E ainda há outras que foram imaginadas, né, a respeito do que seria o fim do século XX. E eu acho que Matrix ele chega com esse sentimento do final do século. E o que nos reserva o final do século? Olha só que interessante, né? Não é o que nos reserva o futuro, né? Mas o que nos reserva o final do século XX. Olha que coisa louca. Para quem pôde viver essa virada, né? 1999 para 2000, era algo assim extremamente caótico, impensável até, né? Naquela lógica de futuro, principalmente uma mente nerd como era a minha, né? Leitor de ficção científica e que sonhou com a virada, né? A chegada do século XX, do século XXI, né? Um mundo do futuro. Na minha cabeça, o futuro era o século XXI. Então, e efetivamente Matrix chega nesse momento. E aí, a outra coisa importante que acontece ali, e que a gente só vai dar bola algum tempo depois, mas as irmãs Wachowski estavam muito plugadas, é o nascimento da internet. Amores, tecnicamente, a internet chegou no mundo em 1995. Foi quando Tim Berners-Lee literalmente hackeou o protocolo de acesso à internet, porque até aquela data ela não tinha um acesso público e comercial, ela só tinha acesso militar. O Tim Berners-Lee ele consegue hackear esse código e cria um algoritmo, e cria um protocolo baseado no algoritmo que muda tudo. Vocês conhecem agora como www. Né? Hoje isso parece super bobo a gente estar falando, mas em 1995
né? O mundo ficou estarrecido com isso que seria a internet. Aí pensa, né? Praticamente 5 anos depois, 4 anos depois, a gente tem um filme que literalmente vislumbra o futuro, né? Baseado em quê? As irmãs Wachowski pensaram aquilo, tiveram aquela visão com menos de 4 anos, né? Que esse negócio de vida digital, internet, que era algo muito novo, né? Era algo que, tipo assim, na visão ali dos anos 90, a visão mais otimista era que o domínio da internet levasse 50 anos para chegar, né, numa prática assim, social, como foi a TV, né? Como foram as mídias, né? Rádio, telégrafo, rádio, que levaram 50, 60, 70 anos. Em menos de 10 anos, a internet tomou conta do mundo e virou a Matrix, né? E aí, a obra, né, Matrix, se torna fundamental justamente para nós refletirmos sobre esse cenário do fim do século XX e início do século XXI. E aí eu queria compartilhar com vocês duas obras que fizeram parte da leitura das irmãs Wachowski, né, onde elas foram beber para criar o roteiro e todo o pensamento de Matrix, e uma terceira ideia que surgiu depois de Matrix. Tá? Então, a primeira obra é de um cara chamado, um sociólogo francês chamado Jean Baudrillard. O Jean Baudrillard, ele junto com uma série de filósofos e teóricos rebeldes dos anos 70, criaram um movimento que politicamente virou a chave de uma determinada estrutura digamos, de uma metodologia de se pensar política, social e culturalmente o mundo. Esses caras que ali, no final dos anos 60, começaram a criar revoltas estudantis, foram definindo novos estudos que também redefiniram uma metodologia para estudar os problemas culturais, sociais e econômicos e políticos do mundo. O Baudrillard foi um desses que literalmente olhou para a velha filosofia e disse assim, cara, né, esse pensamento ele precisa ser atualizado. E o Jean Baudrillard foi muito criticado durante muito tempo, porque ele criou uma teoria que chegou, inclusive, a ser ridicularizada ali nos anos 80, que era a ideia de que nós vivíamos num mundo de simulações. Que o mundo, na verdade, era feito de imagens. Por quê? Porque o Jean Baudrillard, ele literalmente vai fazer uma ferrenha crítica à mídia, televisão principalmente. Né? O quanto que a mídia tomou conta do mundo e fez com que, né, a partir daquela telinha, né, da televisão, as pessoas começassem a criar ideias do mundo e não um mundo real. Então o Baudrillard, ele vai atualizar o que muitos de vocês conhecem até, eu acho que o Nicolas, alguém comentou comigo, o Raul. Edilson, a gente vai falar do mito da caverna? Não, mas eu vou atualizar o mito da caverna. Quem atualizou o mito da caverna? Jean Baudrillard, né? Que a partir de uma análise muito crua das nossas relações com essas mídias, né, que de certa forma começaram a moldar nossa realidade, estabelecemos então contato, digamos assim, extremamente superficial com a realidade. A obra se chama Simulacro e Simulação. É um clássico da sociologia e da filosofia e hoje extremamente respeitado dentro do cenário das pesquisas de cultura digital. E olha, como eu disse para vocês, riram dele ali nos anos 80, né? Achando que era uma teoria boba, idiota. E o Baudrillard, acima de tudo, ele estabelece, então, que, né, há um mundo
programado ao mundo de estereótipos, que ele vai chamar, né, um mundo imagético, que é apenas um pedaço do mundo. E ele usa a palavra, é um pedaço de um código. Né? Então, nós efetivamente não conseguimos entrar em contato com o mundo, porque esse pedaço de código que é a televisão, a mídia, ela cria a nossa realidade. Então, o Baudrillard foi muito importante para as irmãs Wachowski, porque foi, segundo elas, inclusive, a primeira obra que elas foram pesquisar para pensar o que é Matrix. Né? Que relação nós vamos ter com essa simulação, com essa ideia de que é possível que a gente esteja aqui no nosso mundo real, mas a gente não esteja vivendo o mundo na sua ideia mais, digamos assim, concreta. Né? E aí, a partir do Baudrillard, elas criam um dos textos mais legais que saiu na boca do Cypher, né? O que tecnicamente é um vilão, né? O traíra, né? A ignorância é uma bênção. Então, a TV, ela nos dociliza. A TV, ela nos acomoda. Né? Então, as imagens da televisão, né, tendem a ser mais reais que o mundo real. Aí tu deve estar imaginando o Big Brother da vida, né? O próprio jornalismo passou a ser uma realidade simulada, né? Não é a realidade. Tá? Então, isso é muito importante. Eu queria deixar aqui esse pensamento, né, esse primeiro pensamento do Baudrillard, para vocês irem aí, né, aquecendo o cérebro de vocês, porque basicamente o conceito, né, o que é Matrix, vem a partir da leitura do Baudrillard, em que ele vai dizer a respeito dessa ideia do mundo real ser uma simulação. Né? Ou seja, né, há um programa rodando na nossa cabeça, e esse programa, né, que a partir da mídia, cria essas imagens que tendem a ser um mundo que é um mundo de simulações e simulacro. O outro autor que vai também, a partir da ideia do Baudrillard, e esse sim, né, se tornou assim um dos grandes senhores dos novos conceitos do século XXI, este sim, né, foi ovacionado, se tornou assim figurinha carimbada em todas as grandes pesquisas que tratem do mundo digital, o Pierre Levy. As irmãs Wachowski também, inclusive as irmãs Wachowski tiveram oportunidade de conversar tanto com Baudrillard como com Pierre Levy. Olha que coisa louca, gente. Né? Elas foram conversar com esses autores, pedir orientações, leram o livro e foram ter literalmente aula com esses caras. E qual é o grande barato do Pierre Levy? Né? O Pierre Levy cria o conceito de cybercultura. A ideia de que agora essas simulações, essas programações, esses códigos, né, no mundo não mais analógico, mas digital, que já vinha da TV, agora ele é um espaço mais amplo, a partir principalmente do código binário, né? O bit. Okay? Então, a cybercultura, e olha que o Pierre Levy escreveu esse livro lá no final dos anos 80, tá? Ali no começo dos anos 90, também ele já estava de olho na internet, ou seja, o cara olhou para frente, né? Ele disse, cara, se um dia as pessoas tiverem acesso a esse mundo cyber, talvez o mundo seja desse jeito. E aí tem uma obra, que eu não sei se alguém vai comentar, mas eu também vou colocar aqui, que eu gosto muito, foi uma leitura na minha juventude, que é o Neuromancer, do William Gibson. E o Neuromancer, inclusive, influenciou o Pierre Levy, né, nessa ideia louca desse mundo cyberpunk. Tá? Inclusive, a palavra cybercultura vem justamente dos vocábulos que o William Gibson usava. E o Pierre Levy gostou tanto disso que trouxe para a teoria dele. Né? E aí o grande barato do Matrix é que essa ideia dos simulacros, desse mundo programado, desse mundo de imagens que agora são imagens digitais. Imagens que, na verdade, constroem uma relação extremamente, digamos assim, compartilhada da realidade. Olha que coisa louca, gente. Imagem compartilhada da realidade.
E essa é a teoria que a gente vai ver em Matrix, né? As máquinas compartilhando uma realidade com a nossa mente. E a partir da cybercultura, a gente vai ver, por exemplo, ideias que colocam ali a perspectiva do coletivo, que a gente também vai ver em Matrix, né? O quanto que um código rodando, né, de um determinado software, o nosso cérebro, tá? Ele trabalha de maneira coletiva. Então, o Pierre Levy também vai falar de uma versão do real, não do real, uma versão do real, que provavelmente está vivendo agora. O Big Brother, por exemplo, né? Pessoas reais, no lugar real, mas é a realidade? Não, é uma versão do real que a gente torna real. Inclusive, esse programa, ele escapa da Matrix, como a Juliette, por exemplo, a campeã do BBB 2021, né? Esse programa escapa da Matrix, vem para cá e continua rodando a Matrix. Sabe? Então, esses dois conceitos vão criar, né, a base, a pergunta essencial do filme, o que é Matrix. Claro que há muitas discussões em cima disso, eu não pretendo aqui, né, riscar, aprofundar isso, mas riscar essa superfície, para que a gente possa debater isso aqui nesse bate-papo de hoje. E aí, a minha terceira dica para vocês é uma autora que eu gosto muito, sou apaixonado pelas ideias dela, ela tem sido minha guru intelectual dos últimos anos, a Martha Gabriel, e ela criou um conceito diretamente influenciado por Matrix, e ela admite isso. Inclusive, ela admite que quando viu Matrix também enlouqueceu e passou a ver o mundo também a partir daquela loucura que era Matrix. E a partir disso ela criou um conceito chamado cibridismo, né? A Martha Gabriel, ela utiliza esses conceitos no mundo do marketing, da comunicação, da cultura, da economia, mas esses conceitos, eles estabelecem um comportamento, que é o importante para a gente discutir agora, que é a essência, inclusive, da obra toda de Matrix. Inclusive, de certa forma, é a lógica do Neo, né? Não sei se vocês lembram, mas tem um momento que ele não precisa mais se conectar para entrar na Matrix. E é esse momento que a gente tem agora, né? A gente não tem mais um momento on e nem um momento off. Nós temos um momento híbrido, que ela vai chamar de online, né? Então, a gente está on-off ao mesmo tempo. Então, praticamente, nós já entramos na Matrix, e já estávamos na Matrix, né, de certa forma, e isso faz parte da nossa realidade, quer a gente goste ou não. E aí, eu gosto muito dessa frase, né? Nós estamos intoxicados pela tecnologia, a gente está intoxicado pelo WhatsApp, pelo celular, né? A gente vive, às vezes, em função disso, sabe? Né? A gente vive, às vezes, em função dessa ideia de que é preciso que eu coloque, que eu fale com a internet para que eu sinta que é real. Se eu não falar com as pessoas, se eu não disser algo, não é real. Se eu for a tal lugar, não fizer uma foto e postar na internet, eu não fui, não foi real. E impõe um ritmo de vida, impõe um ritmo pelo qual a gente constrói nossos relacionamentos. E é bem bacana quando a gente pensa... Vou voltar rapidinho aqui, tá? A frase do Morpheus, né? A Matrix está em todo lugar. É tudo que nos rodeia. Mesmo agora, nesta sala, você pode vê-la quando olha pela janela. Ou quando liga a TV. Você pode sentir isso quando vai para o trabalho, quando vai para a igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real. Então, né, para surfar aqui nessa superfície, né, do nosso bate-papo de hoje, eu trouxe esse começo de debate para a gente aqui. Eu queria deixar aqui para vocês essas leituras. Como eu disse para vocês, hoje todos nós vamos tomar a pílula vermelha. Vamos aprofundar aqui em Matrix. Beleza, gente? Falou. Beleza. Enquanto o Davi se arruma. Beleza. Enquanto o Davi se arruma. É coisa rápida.
Primeiro na questão do Baudrillard, que tu citaste o termo de que o real vai se misturando com o artificial, no caso, eu acho muito interessante que é o conceito dele de hiperrealidade. E nesse conceito de hiperrealidade, de fato, que já pega a tua última questão, o último comentário que tu fizeste sobre o ser real ou não, se tu não estiveres tanto na realidade física quanto registrado na realidade virtual. Parece que a experiência que tu tiveste dentro daquilo que tu fizeste, muitas vezes não é real em si. Eu digo que isso é uma coisa própria minha, que eu digo que o excesso de redes sociais está me tornando antissocial, porque eu já cheguei no ponto de estar farto de rede social. Eu uso Instagram para ver receita e notícia, o Twitter para fofoca e o Facebook para memes de baixa qualidade. Enfim, então, mas essa é uma questão minha. Então é aquela questão que o mundo digital, a gente tem essa questão, essa noção de como essa experiência, para ser 100%, ela tem que estar na hiperrealidade, porque o nosso físico real, ele está se misturando com o real dessa realidade cibernética, que não quer dizer que não seja real também. Tu estás lá. E quando tu falas do Gibson, eu tenho aqui a trilogia Sprawl, que é o Neuromancer, o Count Zero e o Mona Lisa Overdrive, lá da década de 80, que são 3 livros fabulosos, por sinal. É interessante também que o Gibson, ele criou para a literatura o conceito não só de cibercultura, como de ciberespaço. O que nós entendemos como ciberespaço, como esse espaço artificial, onde terão interações entre seres pensantes, seja, isso já é questão do livro, seja seres pensantes com um cérebro físico, ou seja cérebros artificiais, também ela é trazida com o Neuromancer. Então, o que evoluiu de Blade Runner começa essa questão do cyberespaço, onde tu tens uma convivência quase que não dá para diferenciar sobre o que é o robótico artificial e o que é o físico real. E uma coisa que é interessante, logo no início do livro, do Blade Runner, tem a pergunta: será que androides sonham com ovelhas elétricas? Então, no caso, é aquela questão, será que de fato os androides sonham? Porque chegou a um momento onde tu não consegues mais distinguir. E isso é muito interessante, não só tu não consegue mais te distinguir, como tu não consegue mais viver sem. Parece que uma coisa complementa a outra nesse conceito do Baudrillard de hiperrealidade, onde literalmente nós perdemos a noção, entre aspas, do que é o real, e quando ele fala o real é o físico, né? É o não artificial, não programado em si. E quando esse novo real de junção do mundo físico com o artificial, ele passa a ser a complementação e a junção das experiências. Se algumas pessoas, se for a um local e não fizer uma foto, parece que a experiência ela não se deu. Ou não tiver um post, não tiver uma marcação, um bumerangue, parece que de fato a experiência não se deu. E isso, de fato, é a hiperrealidade do Baudrillard, no caso, dentro disso. E vem 2 questões interessantes, só para terminar, que é do filme O Robô e também da questão da Matrix em si. Do filme O Robô, tu tens o policial que ele quer fugir dessa hiperrealidade, porque ele literalmente não gosta, ele não está mais afim dessa questão de complementação de experiência do real, precisa também estar 50% no artificial. E tu tens, no caso, a questão do próprio Cypher, enfim, lá do Traíra, que ele entende que a realidade dele só ou é uma realidade melhor se ela tiver complementada dentro dessa realidade da simulação e simulacro. Então tu tens o policial do robô
completamente contrário a essa questão física em si, perdão, artificial, e tu tens a questão do Cyber, que ele fala, não, eu quero essa questão do artificial, porque é ela que vai moldar a partir de agora a minha noção de realidade. Então, é muito legal em si essas questões que tu levantaste. E, inclusive, a questão do Eu, Robô, realmente, o Asimov, né, que é algo que eu até comentei contigo, né, em breve eu quero fazer um estudo da obra do Asimov, né, trazer para cá, para a galera conhecer, que eu acho que é outro autor que não envelheceu, né, cara? Não envelheceu. Oi, Davi! Opa, tá me vendo? Sim. Aê! Tá certo. Cara bonito, pô. Pois bem, eu queria iniciar a minha apresentação lembrando um pouco sobre o começo de Matrix, não só o filme como um todo, mas sim o primeiro começo dele, com o estado em que o Neo estava, bem no começo. Ele começou como um homem assalariado, que tinha um emprego padrão e que era basicamente infeliz. Todo mundo sabia disso no começo. É bem óbvio essa mensagem, que Neo, no começo, ele era infeliz, ele só se satisfazia com o emprego de submundo dele, que era hackear. De certa forma, ele invadia a privacidade de outras corporações, de outros indivíduos, era o que satisfazia ele dentro do mundo dele. E, principalmente, ele sempre via algo errado no mundo em que ele vivia. Ele sempre via algo que estava errado, ele sempre via e percebia que alguma coisa não encaixava. A questão é que isso não é simplesmente da Matrix. Isso não é simplesmente algo que foi imposto pelos robôs, essas falhas no sistema, essas indagações do sistema. Isso, na verdade, advém de uma pergunta dele mesmo. Advém de uma pergunta se ele existe. Neo, no começo, ele foi fisgado pela Matrix de um jeito que todos nós fomos e que todos nós somos. Nós fomos fisgados não só de alguma forma iludindo nossos sentidos, a nossa visão, nosso olfato, nosso tato. O que principalmente nos fisga é a nossa vida, é a nossa maneira de viver. Como nós vivemos e como nós agimos. Tudo nosso foi fisgado assim. A Matrix nos pegou dessa forma, nos fisgando a partir do nosso próprio cotidiano, a partir da nossa própria existência. E a solução para isso, para Neo, foi descobrir que ele existe. E não tem um autor melhor para falar sobre isso do que René Descartes. Pode até parecer um pouco, como é que se diz, arcaico, eu trazer um autor de anos atrás da filosofia para conversar sobre algo de agora. Contudo, eu não só irei utilizar Descartes para afirmar isso, como também eu vou explicar como o seu próprio ímpeto, a sua própria atitude filosófica explica a existência de uma nova Matrix, a existência de um próximo filme anos depois. Bom, contextualizando um pouco, René Descartes, ele foi um filósofo racionalista. Ele acreditava principalmente que a razão poderia fazer com que a filosofia fosse para frente, fazer com que a filosofia ela avançasse, porque ele estava compreendido que a filosofia ela estava estagnada na época dele.
e que anteriormente não tinha nada a se evoluir. Algo parecido com o que o professor acabou de mencionar sobre o sociólogo que ele mesmo falou, que isso é algo bem comum até dentro da história da filosofia. Mas o que nos importa mesmo sobre isso é o que fez ele avançar nisso e como é que isso se relaciona diretamente com o filme Matrix. O filme Matrix, ele principalmente fala sobre a nossa existência como indivíduos. A nossa existência como indivíduos e como grupo. Como um grupo que foi oprimido por um sistema. Um grupo que foi enganado por um sistema. Um grupo que foi enganado e que teve seus sentidos e sua liberdade pegas. Assim como os filósofos na modernidade se sentiam. Eles se sentiam presos a um dogma. Eles se sentiam presos a uma filosofia que estava estagnada. Uma filosofia que não avançava. Algo que fisgava eles e o pensamento da época. Assim como o nosso pensamento estagnava. Assim como nós, no nosso período moderno, estagnou. René Descartes, como solução para isso, ele escreveu o livro que foi o Discurso do Método, que nele ele afirma sobre como a história da filosofia ela é importante, mas também é importante você avançar. E como você avança para Descartes? O método cartesiano se pauta na dúvida, mas não uma dúvida que vai te restringir, uma dúvida que vai incluir, uma dúvida que irá somente impor certezas. E essas certezas mais incluirão coisas de verdade do que irá excluir as suas coisas. Isso é completamente revolucionário. E como é que isso se aplica a Matrix? Neo foi liberto a partir da dúvida. Neo se libertou a partir da dúvida de sua existência e da dúvida da existência dos outros. Ele sempre duvidou. E é por isso que ele estava disposto a sair dela. E é por isso que ele estava disposto a ser iluminado. A ser iluminado por Morpheus, que o mostrou o mundo, que o mostrou a iluminação. Isso lembra bastante a própria discussão do iluminismo da época. Mas só para não me afastar muito do tema, voltando a uma linha de raciocínio melhor, essa questionabilidade, essa dúvida de sua existência, ela é bem pautada na filosofia de René Descartes. Em sua principal obra, diríamos que são as Meditações, ele coloca duas dúvidas em pauta. Ele coloca a dúvida de sua própria existência e depois a dúvida de... como é que se diz? E uma dúvida sobre a existência dos outros e de si mesmo em outro sentido. Como é que nós podemos saber disso? Primeiro, nós temos a discussão se eu existo como ser. E aí nós vemos a famosa frase dele, do penso, logo existo. Por quê? Porque ele duvida de seus sentidos primeiro. Ele duvida se o que ele toca é real, se o que ele vê é real, se o que ele sente de tudo que ele sente é real. E se tudo é real, como é que é possível eu pensar? Se nada é real, se tudo que eu toco, se tudo que eu imagino, se nada é real, como é que eu posso ter certeza do meu próprio pensamento? Eu tenho certeza do meu próprio pensamento porque eu estou duvidando dele. Eu estou duvidando de mim. Se eu estou duvidando de mim, então eu tenho algo que é quase como algo inerente a mim, algo inerente a eu. Então, eu posso comprovar minha existência, pois eu penso. Mas como é que eu posso comprovar a existência dos outros? Eu não posso fazer isso. Nisso, ele vem com uma segunda discussão, que é a discussão do corpo. O seu corpo, como é que você pode ter certeza se o meu tato pode me enganar, se a minha audição, se meu nariz, se meus olhos podem me enganar?
Você tem certeza disso porque você ocupa um lugar. Porque você, em um lugar, ocupa algo. Assim eu posso ter certeza, não só da existência do meu corpo, mas como a existência de outros corpos. René Descartes, ele não era alguém que afirmava que só eu existo nesse mundo, porque eu existindo nesse mundo sou somente eu sou todo-poderoso. Na verdade, ele afirmava que eu consigo saber da minha existência, consigo comprovar ela com toda certeza, mas eu não consigo comprovar sua existência comumente. Mas eu posso comprovar a partir do seu corpo. E nisso é a melhor parte da análise para mim. Porque nós vemos dois contrapontos. Nós vemos o contraponto do Neo e o contraponto das máquinas. O Neo, como foi dito aqui no chat, ele não é o escolhido. Ele escolhe ser o escolhido. Ele escolhe ser. Ele escolhe existir. Ele escolhe existir porque ele pensa, porque ele duvida. Seres que não duvidam na Matrix se tornam parte dela, quase como se eles não existissem. E enquanto seres que pensam, eles acabam se libertando dela. Eles acabam tirando suas amarras. E isso é o próprio espírito da modernidade. A modernidade, ela tem um espírito que é o do avanço humano. A humanidade, ela seguir em frente. Ela tem que seguir em frente, não importa onde, na ciência, na filosofia, em tudo. A modernidade, ela teve esse espírito de progresso. É a melhor forma de explicar, progresso. Mas, com isso, veio umas consequências. Porque, não que esteja escrito na obra de Descartes isso, mas uma das consequências, e que veio fazer a pauta de toda a filosofia pós-modernidade, é o egoísmo. O egoísmo de você, somente por garantir a sua existência e por garantir a sua soberania, acreditar que a sua soberania é superior à de outros. Porque a sua mentalidade é a única que você pode comprovar. Porque você pode controlar os outros como máquinas. E nisso nós vemos o ponto das máquinas dessa vista. As máquinas, elas, a partir do momento em que tomaram consciência, elas acabaram tratando os humanos, que sempre os trataram daquele jeito, porque eles não tinham mente, como engrenagens, como máquinas. Assim como eles já os trataram. Em um ponto, claro que na lore de Matrix coisas bem mais complexas acontecem, toda a história tem muito mais coisas a se pautar sobre isso. Mas, basicamente, nós temos dois pontos. O ponto do egoísmo da modernidade, que veio da máquina, e o ponto do racionalismo libertador, da razão libertadora de Descartes, representada no Neo. Mas o que torna Neo diferente das máquinas? Ele escolhe se unir. Ele não escolhe simplesmente sozinho derrotar a Matrix. Ele não, mesmo sendo super poderoso lá dentro, mesmo ele sendo aquele que é o escolhido, ele não escolhe ficar sozinho. Ele escolhe se unir a outros. Ele escolhe não abraçar o egoísmo, mas sim a inclusão. Ele escolhe se incluir com os outros e libertar os outros. E, mesmo assim, isso não é o suficiente. Porque nós vemos que vai vir a existência de uma Matrix 4 agora. No final, o Neo, ele acabou, entre aspas, libertando não só a humanidade, como as próprias máquinas. As máquinas dando o direito de escolher para os humanos. Mas será que realmente isso era uma liberdade? Porque no final de tudo, o Neo ainda era um ser todo-poderoso. Não todos os humanos. Apesar de alguns serem esclarecidos, e alguns muito bem esclarecidos, enquanto ele era o esclarecido, isso nos dá uma sensação também de impotência.
nos dá a sensação de outras pessoas que não sejam Neo e que não estejam em sua proteção, uma impotência de poderem cair de novo na Matrix. O que reforça que, mesmo que ele seja diferente, o Neo é diferente. Ele é diferente das máquinas porque ele escolheu abraçar todos e iluminar todos mais. Isso não foi o suficiente. E é por isso que tanto a modernidade quanto Matrix tem uma continuação. Porque esse espírito de progresso, explicado por René Descartes, ele tem que avançar. René Descartes, em seu livro do Discurso do Método, ele conversa um pouco com o leitor. Conversa entre aspas, né? Ele argumenta, mas eu vejo isso até quase como uma conversa. De que nós devemos duvidar até mesmo daquilo que nós temos quase certeza. Aquilo que nós temos certeza. Nós devemos duvidar até mesmo das nossas raízes, dos nossos passados. Nós devemos duvidar de Platão, nós devemos duvidar de Agostinho, e nós devemos duvidar de que... desculpa. E nós devemos duvidar que o final de Matrix era o final definitivo. Nós devemos duvidar que Neo libertou os humanos das máquinas. Nós devemos duvidar de tudo. Mas nós não devemos simplesmente duvidar e não dar respostas. Nós devemos duvidar e avançar. E a partir dessa dúvida, nós incluirmos novas perguntas, novos conceitos e também uma nova maneira de pensar. E isso se torna bem necessário, porque Matrix é um filme de 20 anos atrás, o primeiro, né? O primeiro é de 20 anos atrás, quase. E as perguntas hoje já são outras. Mesmo que elas tenham visto muito à frente, nós evoluímos rápido demais. A sociedade, ela mudou, ela se alterou. Assim como a modernidade também se alterou. A modernidade, ela se alterou e nós tivemos que ter novos conceitos filosóficos. Assim como a Matrix teve que se alterar. E assim como a própria existência do filme teve que se alterar. Porque Matrix, ela envelheceu muito bem. Foi um filme que realmente envelheceu muito bem, pois traz todas essas pautas. Contudo, ela também envelheceu e, por isso, ela merece ter uma repaginada. Porque é uma obra complexa e é uma obra que pode, sim, ter uma continuação. Não é algo que você simplesmente pode falar, já teve o final depois dessa trilogia. Não. Não é algo tão pequeno quanto só uma história, sabe? É algo que eu diria até maior. É quase como se fosse uma pesquisa, uma análise, na verdade. Uma análise da nossa própria era, da era contemporânea. A era contemporânea do final do século XX e início do século XXI e de agora, da nossa continuação para frente. Muito obrigado por terem me ouvido. Eu tive que dar uns cortes na minha fala, então talvez tenha ficado um pouco confuso em algumas partes, mas eu tentei ao máximo expressar. Obrigado. Nada, Davi. Ainda bem que ficou gravado, cara. Que aula maravilhosa de Descartes, hein? Vai, Thiago. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre Matrix e o que o filme ele significa, né, pro cinema. Em si, porque o Matrix, justamente por causa da fisicalidade do filme, ele corria um risco gigantesco de ficar datado. Só que ele não ficou, por muitas razões. Tipo, desde a temática e a narrativa que progride ao longo do filme todinho sem errar nenhuma vez, e até, tipo, desde a estética revolucionária até os plots do filme revolucionários. E o visual, outro risco que corria, o visual ele tinha o risco de ficar obsoleto, por causa da evolução da tecnologia para o audiovisual. Só que ele simplesmente se tornou uma referência indispensável para o cinema. Todo esse filme, ele é basicamente um filme obrigatório, entendeu? Se você vai fazer um filme de ação ou alguma coisa assim, ele é obrigatório.
E uma coisa que vale muito a pena ressaltar no Matrix é que a narrativa, ela se foca na descoberta, entendeu? Basicamente, quando o filme ele te dá sinais e instiga o espectador, e depois ele vai te dando respostas na medida certa. E eu acho que o melhor exemplo disso é a cena inicial do filme, né, que tem a Trinity lutando com os policiais, né, e ela basicamente arrasa, entendeu? Ela vai, corre pelas paredes, chuta eles, e a gente, assistindo aquele filme, a gente pensa, meu Deus, essa mulher é incrível. E aí, quando chegam os agentes, ela fica com receio, e aí ela foge. Aí eu fico, meu Deus, se essa mulher, ela tá fugindo desses caras, o que esses caras são capazes? O que esse filme tá me mostrando agora? Então, o filme ele vai gradativamente instigando a gente, e a cena, essa sequência, ela termina de uma forma perfeita, porque ela arrisca a vida para atender o telefone. E aí ela some. E simplesmente a gente é colocado no filme com agora o Neo dormido, a gente fica, peraí, o que acabou de acontecer? O que eu acabei de ver na minha frente? Né? E pra mim isso foi uma das formas simplesmente, tipo, mais inteligentes de garantir a atenção do espectador de imediato. Na primeira sequência do filme. Começa o filme e a gente já tá fissurado pra saber o que vai acontecer. E a narrativa, ela se desenvolve por meio desses mistérios, né, e também desses questionamentos filosóficos. E ela responde tudo no tempo certo e de forma certa. Né? É como se fosse uma expositividade inteligente. Né? Basicamente, só para explicar um conceito, a expositividade é quando o filme ele se auto-explica. Né? Quando ele te dá as respostas e não deixa o espectador pensar. E, basicamente, o Matrix não tem isso. O Matrix, ele tem essa expositividade. Por exemplo, quando os agentes terminam a cena de perseguição da Trinity, os agentes falam, beleza, a gente precisa ir atrás do Neo. Eles te deram, o filme te deu uma resposta, tipo, beleza, a gente vai atrás do Neo, quem é Neo? Mas na cena seguinte eles já respondem. Então, o filme, ele te dá espaço, né, pro espectador, ele dá espaço pro espectador deduzir e pensar. Ele permite que, ele se permite, no caso, dar as respostas diretas, né, só se for necessário para entender aquela situação que precisa ser entendido naquele momento. Né? Tirando isso, o filme faz com que o espectador ele se permita pensar. Ele trata o espectador como se fosse inteligente. E aí é uma coisa que tem em muitos filmes e várias narrativas, né, audiovisuais, que é, por exemplo, que quando o filme acha que o espectador não é capaz de entender o que ele está querendo falar. Eu vou dar um exemplo tipo, básico, assim, é como, por exemplo, um filme em que ele divide essa narrativa em dois. Por exemplo, no passado e no presente. Aí no presente o personagem tem alguma característica e no passado não. E aí, por exemplo, tipo, sei lá, um machucado. O personagem tem um machucado. E toda vez que tá no presente, mostra aquele machucado escancaradamente no personagem. E quando tá no passado, não. Então ele tá dizendo, tipo, olha, agora tá no presente, agora tá no passado. Então, basicamente, ele não permite que o espectador deduza, peraí, não, isso aqui tá acontecendo no passado, isso aqui tá acontecendo no presente. Basicamente assim, tipo, quando o filme não trata o espectador como se ele não fosse capaz de interpretar. E outro ponto, agora, que é importante falar sobre Matrix, é que ele é a representação perfeita da jornada do herói, do Joseph Campbell. Isso. É perfeito, desde do Neo no mundo normal, sendo tirado pelo Coelho Branco, que é uma outra referência até a Alice no País das Maravilhas, que é o Siga o Coelho Branco, e faz toda essa referência tipo, dele sendo levado para um mundo que é desconhecido. Até a recusa do personagem, o conhecimento ele conhece o mestre, que é o Morpheus. E então o Matrix ele mostra essa jornada do herói de forma perfeita. Além, né, do filme ele ser uma crítica e tipo uma sátira à sociedade contemporânea, né? Como tipo já falaram no começo, ele foi lançado às vésperas do bug do milênio, né? E basicamente o filme ele exprimiu todas as preocupações e angústias que a sociedade estava, né, em plena transformação. E também tem várias outras coisas sobre a simbologia do filme, né, de como já foi falado sobre o que é a Matrix, né, e sobre as escolhas, né, o livre-arbítrio,
o enigma do filme tipo, é o mundo colocado diante dos seus olhos e você vai ter que escolher a verdade. Desde tipo, do significado das cores das pílulas azul e vermelho, né, que a azul ela é associada a calma, paz, tranquilidade, e a vermelho ela sugere paixão, energia. E até uma outra referência a uma outra obra que também Matrix referencia, que é o Mágico de Oz, né? Por exemplo, a Dorothy, a passagem da Dorothy para esse novo mundo que ela tá são os sapatinhos vermelhos dela, né? Então, de novo, tipo, aí a cor vermelha sendo referenciada. E eu acho isso tudo muito maravilhoso, tipo, toda essa estética que o filme vai construindo e vai mostra como o filme ele é inteligente. E por isso que ele tipo como se fosse um filme basicamente obrigatório para para entender basicamente como é o cinema moderno. Depois desse filme, tipo, cinema de ação e tudo foi mudado e muitos filmes buscam Matrix como referência. E meio que eu dei uma corrida porque eu não queria me alongar tanto, né? Tipo, meio pra fechar. Eu queria fazer um comentário, uma fala do professor lá no começo, quando ele falou, tipo, que, por exemplo, vou postar uma foto que eu fui no local, e porque se eu não postar não foi real. Eu lembrei só muito do livro do Walter Benjamin, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, que ele fala sobre a aura, né? Que é basicamente viver o momento, né? Tipo, se explicar assim por cima. O que está acontecendo ali naquele momento. E se tu tira uma foto, por exemplo, se tu tá registrando, tu tá fazendo com que aquilo não seja mais especial. Tu tá justamente destruindo a aura daquele momento, porque aquele momento era para ser experienciado uma vez, por exemplo. E eu acho que um dos principais exemplos disso é a Mona Lisa, no Louvre. Que se qualquer um jogar agora, tipo, no Google, Mona Lisa no Louvre, as fotos são de pessoas tirando foto da Mona Lisa. Tipo, uma multidão de gente que, em vez de estar apreciando a obra de arte, elas estão tirando foto. E pra mim, uma outra imagem que é o fim da picada é basicamente, tipo, todo mundo de costas pra Mona Lisa tirando selfie com a Mona Lisa. E quando o professor falou isso, né, sobre tem que postar foto senão não é real, eu só consegui lembrar do livro do Walter Benjamin e desse conceito que ele fala sobre a perda da aura. É basicamente isso. Sensacional, cara. Eu vou aproveitar rapidola. E Thiago, tu não viu no cinema não, né? Não vi no cinema. Nasci bem depois. Nasci 2 anos Porque depois. a tua fala, né? Olha só, cara, né? Olha só, tu viu o filme 10 anos depois, né, cara? E a tua fala é uma fala, sabe, fascinada, né? É uma fala ainda do tipo... Eu sou apaixonado por Não, esse pois filme. é, É exato. maravilhoso. Além, claro, da paixão que eu sei que tu tem por filme, o curso e tal, mas é uma fala que ela não se mantém só no discurso teórico ou na coisa do cara que é... Mas da fascinação. Isso é incrível, cara. Eu conheço poucas obras que conseguem esse poder, sabe? Nicolas, compartilhe com a gente seu conhecimento, querido. Opa. E aí, gente? Boa noite. Pode começar, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me Tudo ouvindo certo, bem? querido. Tudo certo. Pode tocar o barco. Tá. Pode ir. Minha primeira apresentação, tá? Então, vou começar falando também da minha experiência, né? Já que vocês estavam falando, que eu não assisti no cinema, né? Mas até eu poderia ter assistido, né? Mas eu só fui ver mesmo quando ele chegou em VHS, né? Então, inclusive, eu quando eu comecei a assistir o filme, né? Aí já vinha aquela logo da Warner toda verde, e aí eu falei, rapaz, o filme tá meio tá quebrado, tá com algum problema. Mas aí
acho que isso vai bem, assim, de acordo com a proposta, né, do uso da cor, né, do filme. Então, eu queria dizer para vocês também que, ó, a qualquer momento vocês podem, assim, fazer alguma colocação, se alguém comentar algo no chat, não sei se eu vou conseguir ler, aí vocês podem já me... quem tiver com o microfone pode falar porque aí eu posso até ir lembrando mais coisas aqui do que eu fui atrás, né? Então eu comecei aqui a apresentação com essa brincadeira aqui com o RGB, que sabe que nas telas, nos monitores, né, todos são com esse sistema de cores, né, onde as cores se somam para formar o branco e o filme Matrix ele usa muito o verde, né, o verde até na fotografia ele usa para ambientar, né, e assim e a própria cor assim ajuda para contar a história, né, do jeito que as diretoras estavam pensando, né. Tá. Aí o filme começa com essa tela preta com os caracteres caindo, né? E o título do filme em verde, Matrix. Aí por que esse verde, né? Esse verde ele vem dos primeiros monitores monocromáticos da época de tubo ainda, né, do CRT, e eles eram populares ali na década de 80, e tudo isso contribui também para esse ambiente, né, de que a gente vai ver mais na frente que é um ambiente que é formado pelas máquinas e que os humanos estão lá, né, presos como se fosse na tela, né. Aí eu queria mencionar aqui um filme que acredito que tenha sido uma inspiração pro Matrix, né, inspiração assim de visual e assim de estética, né, que é o Ghost in the Shell. Ele é baseado no mangá, né, que assim foi publicado de 89 até 91, do Shiro, peraí que não estou lembrando, Masamune. Aí aqui a gente vê a semelhança aqui, né, aqueles plugs que as pessoas que saem da Matrix, né, têm, e assim que inclusive já dando um spoiler aqui de quando fecha o ciclo, né, de que o Neo ele aparece num jogo chamado Cyberpunk 2077 e o Ghost in the Shell ele é importante, tipo, é uma obra importante da estética cyberpunk, né, onde assim a premissa é que as pessoas vivem tipo com pouca qualidade, né, de vida e têm alta tecnologia, né, o high tech low life. E aí eu peguei assim para falar da ambientação, das cores. Eu peguei alguns filmes que saíram do mesmo ano. Esse é a Múmia. Aí ele tem um negócio mais de aventura, né? O filme tipo, é um filme
divertido, que tem, os personagens são carismáticos e tem um romance até assim, quero dizer bobo, mas é um romance um pouco também não é infantil, mas é inocente, assim, vamos dizer. Aí eu peguei um outro filme, que aí ele já tem o tom mais azul, né, diferente da Múmia, que tem as cores quentes. Esse filme, o Troco, tem as cores frias, e que eu lembro do filme que ele tem assim, um humor ácido e assim para pessoa pegar assim o humor do filme, é meio que ela precisa ter um distanciamento, né, um esfriamento assim das emoções, porque como é esse humor assim de pessoas se dando mal, ele exige, né, para ter esse efeito cômico, que as pessoas não assim, se apeguem aos personagens, né? Não tem tanto assim, carisma. E aí eu já ia falar do verde, né? No um monte de gente pessimista, né? Falar que do verde, como ele representa, o que ele representa, né? Assim, a Eva Heller, no livro dela, A Psicologia das Cores, ela fala que o verde ele é a cor mais anti-humana. E ela representa aqui muito o veneno, né? E tipo, tóxico, coisa tóxica. Eu coloquei aqui alguns vilões, né, de quadrinhos que eu tenho estudado. Aqui Lex Luthor, vilões do Batman, né? Tem sempre uma característica assim, de verde no visual. Não pode falar mal Lanterna Verde. Agora, alguns heróis verdes, né? Eles têm o tipo, verde no nome, né? Por algum motivo, né? O Lanterna Verde, Arqueiro Verde. É como se fosse já uma coisa, a cor deles destoasse, né, do resto, da maioria dos heróis. Né? Então, a galeria de vilões do Homem-Aranha aqui, que é quase tudo verde, né, enquanto os heróis, né, eles tinham o vermelho e o azul, a gente vai ver os vilões mais no verde. E aqui ó, a gente já entra no filme. Aqui é aquela cena que foi comentado, né? Que é a cena onde a gente é apresentado pro Neil, né? O protagonista do filme. E então tudo aqui relacionado às máquinas assim tem esse tom verde, né? Aqui até o relógio. E isso aqui é o texto que aparece na tela, né? Quando assim que ele acorda. Aí tudo isso vai mostrando assim essa estranheza que o verde causa assim ao humano, né? Aí só de pensar assim que o verde é a cor da natureza, né? Mas assim como a Eva Heller diz no, no livro dela, é que eu associado ao preto, ao escuro, assim, ao verde mais escuro, ela vai ter um efeito tipo, negativo. Então tem até
que eu escrevi aqui, uma citação do livro dela, né, que o verde representa a consciência ambiental, amor à natureza, ao mesmo tempo a recusa de uma sociedade dominada pela tecnologia. Então é interessante a gente ver isso aí, né, de assim, a recusa pela tecnologia, né? Deixa eu dar uma olhada no chat. Verde musgo, úmido, deprimente. Vocês podem abrir o microfone e falando junto comigo, porque Não, eu até tenho lembrando algumas coisas, mas eu não queria que tu perdesse teu raciocínio, entendeu? Aí eu tô guardando alguns comentáriozinhos aqui. Não, se for alguma coisa pontual, pode falar, que aí eu realmente posso ir lembrando melhor das coisas. O que quiser falar, pode falar. Porque aí até... então, no final... Rapidinho, só um comentáriozinho do Vértigo, quando fala dos heróis e tal, não sei o que, do Verde. Sim. Mas até os heróis e os anti-heróis que tem o verde no nome ou no uniforme, se a gente for pegar, assim, eles também não são lá das pessoas mais felizes do mundo. Ou eles passam por traumas assim, gigantescos, né? Para mim, um dos maiores traumas de um personagem de todos os quadrinhos, no caso, é quando o Lanterna, eu não lembro, acho que é o Guy, encontra a parceira dele, a companheira dele dentro de uma geladeira, morta. Então, o Arqueiro Verde não é dos caras mais otimistas do mundo também. E o próprio Monstro do Pântano, que é mais uma figura de anti-herói, no caso em si, também não é das questões dos mais felizes do mundo. Então, se a gente for pegar assim para ver, até esses heróis que estão de verde ou com verde, o Hulk também, que não é aquele código e tudo mais, e o Banner, enfim, o Bruce Banner é um cara deprimido, porque ele sabe que tem dentro dele, né? E uma das coisas mais interessantes que eu falo assim, por que tu no Ultimato não acaba com isso e tal, não sei o quê. E aí ele fala, acho que se não me engano foi no filme, tu acha que eu já não tentei dar um tiro na boca e o Hulk cuspiu a bala. Então, tem essas questões bacana, é isso mesmo. Tu mencionou aí, eu lembrei que a Eva Heller, ela considera o verde tipo, a cor do meio, né? Até porque ela não é quente, mas também não é tão fria assim, né, quanto o azul. Então, ela acaba ficando assim um meio termo, né? Que assim a gente pode achar isso nos anti-heróis, né? Aí aqui é que eu vim falar dessas transições que tem, assim, né, de tela para dentro de tela, que é uma coisa que vai evidenciando, assim, a presença das pessoas, né, dentro dessa visão das máquinas, né. Aí aqui, logo que depois da cena da Trinity, né, tem essa cena que a gente vai ser apresentado ao Neo, e aqui entra pelo telefone, né, e que na época era a internet discada ainda, né, era só pelo telefone, né, que assim, a banda larga, acho que ela foi criada, acho que ainda em 99, chegou no Brasil só em 2000. Mas aí a gente vai vendo essa transição aqui de dentro do telefone para a tela. Aí aqui a tela onde o Neo estava pesquisando, né, já sobre o Morpheus.
E aí a gente vê ele lá dormindo, né, na frente do computador. E essa é outra transição aqui, onde aparece o Neo, depois que ele foi pego pelos agentes, né, e aqui aparece na tela ele, depois assim a câmera vai se aproximando e entra na tela, e só que sem um corte, né? Assim, ele continua, e é como se esse tempo todo a gente estivesse vendo tudo através de outra tela, né? E eu lembrei agora do trailer, né? Do Matrix, onde tem uma parte que o Neo tá no elevador, né? E ele olha assim no espelho, né? Para cima. Aí tá todo mundo no celular, né? Então, tipo, seria mais uma camada de telas aí onde as pessoas estão se prendendo, né? Então, aqui já, deixa eu ver aqui, já chega na parte das pílulas, né? E assim, a pílula azul e a pílula vermelha, né? Como ele já mencionou ainda há pouco, né? O azul, ele representa tipo, calma, ele também representa tristeza, né? Deixa eu primeiro para o azul. Ele representa essa zona de conforto, né? Que o Neo, se ele tomar a pílula azul, ele vai voltar e ficar e não vai conhecer a verdade, né? A verdade que é dura também. Ele vai ficar naquela zona de conforto dele, onde ele estava no início do filme, né? Assim, não que seja muito confortável, né? Mas ele antes de saber, assim, antes de saber que ele estava aprisionado, né? Então, as pessoas geralmente estão nessa como se fosse confortável, né? Então, voltando ali no Cypher, né? Ele quer voltar para essa zona de conforto, né? Ele quer voltar para quando ele não sabia que ele estava em uma simulação e quer viver aquilo como se fosse real, né? E o vermelho, né, já foi falado ali, apresenta as emoções mais fortes, né? Paixão, né? Mas ele também, assim, representa assim, violência, que é meio que o que ele vai passar, né? Depois de tomar a pílula, né? Não vai ser algo fácil, né? Vai ser doloroso e mesmo assim é lá que assim ele contra a Trinity, né? E assim eles têm um relacionamento assim de paixão. E aqui onde depois que ele se liberta, né, e a gente vai para fora da Matrix, onde assim eu lembrei agora, né, de que na Matrix assim esse verde que é estranho ao corpo, né? A gente não tem os animais assim, os mamíferos não existe nenhum da cor verde, né? São mais animais de sangue frio, né? A maioria assim de répteis e criaturas, algumas criaturas tipo mitológicas como tipo, dragão, e eles são da cor verde, né? Criaturas tipo, monstruosas. E esse verde causa esse estranhamento e
essa sensação de répteis sem sentimentos, essa sensação de que a pessoa não pertence, né, àquele lugar, né, aquela simulação ali, e não pertence ao domínio das máquinas. Mas aqui, fora da Matrix, a gente já vê ainda escuro, um pouco azulado, ainda um pouco esverdeado, né? Apesar de não ser um filtro, né, verde, que faz com que a pele das pessoas, pelo menos, fique numa cor normal, e simboliza assim, que eles não estão dentro do domínio, apesar do mundo ainda ser dominado pelas máquinas. Aí a gente vem para Zion, que a gente vê muito, o tom predominante é azul, logo na entrada do Zion. Aí ele acaba remetendo a essa tristeza, assim, ainda, né, e com a fumaça, a gente se sente um pouco meio... o sentimento é um pouco de claustrofobia ainda, né, que a gente já sentia ali dentro da Matrix. Né, esse daqui já passando para o segundo filme, né. E o lugar que a gente vê a cor quente predominando é ali, lá onde o Morfeu faz o discurso dele, e tem várias pessoas lá, todo mundo, as cores quentes, que são, tipo, é uma cor, assim, que é o contraponto do verde, assim, no círculo cromático. Infelizmente eu esqueci de botar aqui o círculo cromático, mas ele tá no lado oposto, né, desse círculo, e ele representa mais assim a carne, sangue. Então ele representa melhor a humanidade, né? E aqui, voltando para a Matrix, né, isso aqui eu achei, né, e na internet eu achei interessante que ele é o filme inteiro comprimido, assim, a sequência de quadros, né, que aí no cinema a gente sabe que são a sequência de quadros que dão a sensação de movimento, né, são 24 quadros por segundo. Aqui eles estão lado a lado, né, e foram comprimidos. Aqui a gente tem as 2 horas e 16 minutos de filme em uma imagem. E dá para ver aqui o verde predominando aqui, né? E para isso, muito obrigado a vocês. Podemos, se quiserem, fazer comentários. Esse comentário final, essa imagem final, cara, que coisa doida. Sim. Que achado, bicho. Que achado. Eu viajei na maionese aqui. Né? É bacana, cara. Legal. Legal. Cadê o Caio? O Caio hoje tá falador também. Ei, Raul, te prepara aí, Raul. Raul vai fechar hoje a nossa noite. Na questão em si, ainda do verde, eu gosto de apontar o verde como, dentro da Matrix também, como o verde como a transição. Porque, entre aspas, literalmente, quando a gente está no mundo da simulação e passa para o mundo real e vice-versa, a transição é por meio do verde,
Porque quando tu bota o cabo, tem todo aquele túnel que vai te levar para o cyberespaço, e aquele túnel que vai te levar para o cyberespaço, ele é esse código fonte que tem necessariamente como verde. E aí, dependendo de para onde vai ser jogado, tu tens essa questão já da outra cor como predominante. Então, o verde também tem... eu enxergo em alguns momentinhos essa questão do verde apresentado como uma transição desse momento de um vermelho mais tórrido, um vermelho mais intenso, e às vezes um azul Zion, entre aspas, que é quando eles estão mais tranquilinhos, por aí vai, ou dentro da própria Nabucodonosor, muitas vezes. Que massa. E aí, para fechar hoje, Raul. Azul Zion foi ótimo, professor Carneiro. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Marcos, os colegas. Professor Caio, que já foi meu professor no cursinho, lá em 2015, 2014. Pô, filho, não entrega a minha idade, cara. Que isso? Eu digo que eu sou o tiozão do Star Wars, mas bora manter a capa aqui, bora manter as aparências e tal, eu sou jovem. Chegou o slide aí, gente? Já está aparecendo aqui, professor, acho que já chegou. Então, beleza. Vamos lá, Raul. Fechando com chave de ouro a nossa noite. Graças ao tema, né, dessa reunião dessa noite, eu tive meu primeiro contato com esse filme, que é a Matrix. Como eu já tinha dito no grupo, não sabia nem que Matrix era uma trilogia e muito menos já estava no quarto filme, no prelo, né, dessa franquia. Mas a obra, ela soube criar um status, uma aura em torno de si, que até eu sempre associei a Matrix com altas viagens filosóficas e tal. E o meu ponto de partida, para refletir sobre o filme, ancora-se em Platão. E agora sei o que vocês devem estar pensando. O Raul vai falar pela milésima vez do paralelo entre Matrix e a alegoria da caverna. Não é esse. O pensamento de Platão vai bem além dessa batidíssima alegoria que todo mundo conhece, ou já ouviu falar no colégio, em outros lugares. E essa minha opção de abordar Matrix não é aleatória, embora relembrar, acho que vocês já devem conhecer, que originalmente a alegoria da caverna é centrada na figura do filósofo, de como ele passa do mundo das imagens, chega ao mundo dos objetos reais e finalmente consegue contemplar a luz da verdade, provinda do sol, sendo o sol, para Platão, o símbolo do bem supremo e tudo mais. Mas é aqui que eu te pergunto, pode todo mundo ser filósofo? E se a gente começou aqui agora com Platão, bora continuar com Platão. Coexiste na República, né, o livro mais famoso do Platão, duas noções que podem até, à primeira vista, parecerem contraditórias. Primeiro, a melhor forma de vida é a do filósofo. Isso fica bem claro, tanto nessa alegoria quanto em trechos mais para o final do livro. Segundo ponto, a melhor cidade é aquela onde reina a justiça, sendo que a justiça é que cada um tem a sua função dentro da polis e tudo mais. Aí um rápido parênteses aqui para a gente compreender melhor essa concepção de justiça platônica, só confrontando, né, com a atual concepção de justiça. Em Platão, o ideal de justiça liga-se a essa ideia de integração, de reconhecimento da totalidade por cada uma das partes que a formam, e já agora, na contemporaneidade, essa palavra justiça, quando a gente vai aplicar no âmbito das nossas relações na cidade, relações coletivas, remete, sobretudo, à ideia de mobilidade social, onde ninguém, na verdade, tem uma função fixa e imutável, mas onde todos reivindicam acesso a oportunidades para crescer, para subir na vida, enfim. E, novamente, eu pergunto aqui, todo mundo pode ser filósofo? Não. Apesar da grande apologia de Sócrates à vida filosófica, fica-se subentendido que isto não é possível nem desejável, devido justamente
essa função específica que cada um é destinado a exercer no convívio social, nessa concepção platônica de justiça. Se eu sou um guerreiro, eu não posso querer ser um filósofo, porque senão eu vou quebrar com essa totalidade. E aqui encontra-se o ponto central da questão que eu quero propor hoje, né? Como percebem a realidade aqueles que não são filósofos? Todos aqueles, agora colocando aqui para Matrix, todos aqueles figurantes do filme que passam pela rua sem perceber o sistema. Por isso que eu não quero falar da alegoria da caverna. Porque se eu falasse da alegoria da caverna, eu ia ter que focar em Morpheus, em Trinity, em Neo, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer. Mas isso não me interessa. Me interessa refletir sobre o homem comum. E quem é o homem comum em Matrix? É aquele que escolhe tomar pílula azul? Talvez, talvez não. Talvez não. Eu digo que não. Para mim, é aquele a quem nem foi dada a possibilidade de escolher. E eu trouxe aqui, né? Peguei esse meme aqui. Que essa cena da... Quando for para passar, tá, Raul? Tu me avisa que eu passo aqui, tá? Não, mas tá tudo aqui. Só tem 2 slides, professor. Pode ficar aí. Ok. Essa cena da pílula aqui, ela é muito icônica e geralmente nos induz a acreditar que a pílula azul, como já disse o Nicolas, né? É o paraíso, a vida doce, a acolhedura do sonho, enquanto a pílula vermelha nos concede o acesso à vida dura, do deserto do real, isolador, sombrio. Na verdade, escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha é escolher entre a sarjeta e o buraco. O simulacro produzido pelas máquinas se baseia muito nessa cidade americana típica do fim do milênio, decadente, poluída, cheia de mendigos, repleta de paisagens de concreto. Ou seja, nada que possa ser comparado realmente a uma utopia, uma cidade dos sonhos, aos moldes do show de Truman. O Nicolas vai falar que esse azul vai representar mais a tristeza, né? E se enquadra aí. E tem uma fala do agente Smith, no final de Matrix, Matrix I, na cena onde ele tortura o Morpheus, que é muito reveladora. Ele diz que, inicialmente, Matrix foi planejada para reproduzir uma existência perfeita, uma existência maravilhosa, sem dores nem privações. Mas que não deu certo, porque, aí o agente Smith completa, parece que o ser humano só consegue definir sua realidade através da dor e da miséria. E aqui, finalmente, eu volto a Platão, livro 9 da República, né? O livro 6, a gente vai encontrar a alegoria. No livro 9, o Sócrates já vem refletir sobre o caráter da dor e do prazer. O prazer é ausência de dor, a dor é ausência de prazer, o estado de repouso, que não é nem dor nem prazer, pode vir a ser caracterizado, num dado momento, como dor ou prazer. E para entender essas relações, o Sócrates vai dizer para o seu interlocutor, né, para o Glaucon, imagina que existe um alto, um meio e um baixo na natureza. Ele fala de uma forma bem abstrata, né? Por isso que eu trouxe esse edifício aqui, já foi criação minha, como se fosse um edifício de 3 andares, né? Um alto, um baixo e um meio. Imagina que o sujeito vive nesse edifício, só que ele nunca foi até o alto. Ignora que é um 3º andar. Logo, quando esse indivíduo sai do andar de baixo e vai para o andar do meio, ele já acha que chegou no topo, no pico dos prazeres. Ou, em outras palavras, o cara olha para baixo e diz: mano, eu tô por cima, eu tô pleno. Lê do engano, Sócrates vai dizer. Essa sensação de prazer é só o esboço do verdadeiro prazer. Prazer este que só se encontra no 3º andar, no patamar que é alto de fato. Né? Sócrates está querendo aqui afirmar: olha, o que a maioria dos homens julga ser a felicidade é ilusão, é enganoso, é falso. E até aqui, esse raciocínio, Sócrates, Platão, que vocês preferirem, é banal. Qualquer padre, qualquer pastor diria a mesma coisa. Os bens terrenos, meus filhos, são enganosos e passageiros e tal, abraço em Cristo, etc. Só que a grande epifania de Platão aqui é outra. Observe, enquanto a travessia do andar de baixo para o andar do meio é marcada justamente
por essa ilusão de se ter chegado no alto, a travessia reversa, que é sair do andar do meio para entrar no andar de baixo, é marcada não pela ilusão, mas pela realidade da dor. O que o sujeito percebe como andar de baixo é verdadeiramente o andar de baixo. Ou seja, um instante da verdade para o sujeito comum, para o homem comum, para quem está na Matrix, se dá pela via do sofrimento, a gente pode pensar. Só que aprender a realidade através do sofrimento basta para sair da Matrix? A gente vê que não. Que o universo de Matrix, como já disse o agente Smith, é programado justamente para emular uma realidade cinzenta, um verde acinzentado, uma metrópole feita de concreto, onde os ambientes de trabalho seguem essa lógica dos cubículos sufocantes, em que as pessoas caminham apressadas pela rua, indiferentes com todo o resto, como já tinha dito o Davi na nossa segunda apresentação, né? O cara é um infeliz, já. O emprego dele é uma bosta, o chefe dele é grosso. Em suma, Matrix é uma realidade onde há fluxo, aqui voltando para Platão, entre o andar baixo e o andar médio, embora esse andar alto, como sempre, seja vedado à maioria das pessoas. Até para traçar um paralelo aqui, tem uma chamada de um certo apresentador de programa sensacionalista aqui do Pará, que ilustra muito bem isso. O apresentador ele grita, né? Ele grita o seguinte: olha, meu povo, matéria com exclusividade, não sei o quê, porque aqui não é Disneylândia, não é sessão da tarde, aqui é vida real. E qual é a intenção desse contraste que se cria no imaginário coletivo entre, de um lado, a vida real, e num programa sensacionalista, vida real é assassinato, espancamento, estupro, atropelamento, pedofilia, por aí vai. E no polo oposto, se coloca uma figura como Disneylândia, Sessão da Tarde, que se vinculam exatamente a essa ideia de sonho, prazer, diversão. Notem aqui que essa fala do apresentador pretende ser transgressora, né, contra a alienação provocada pelo entretenimento totalmente desligado do mundo real, a gente podia pensar. Quando, na verdade, a natureza do programa sensacionalista alinha-se, por assim dizer, com a manutenção da Matrix. E é como diz o Zizek, né, um filósofo pop, e pop tanto de debruçar-se sobre elementos da cultura pop, pensar sobre esses elementos, sobre esses filmes, quanto de ser o próprio Zizek uma figura badalada, bora dizer assim, do mainstream acadêmico. O Zizek vai afirmar um viés já freudiano e marxista, que a cena das pílulas não representa uma escolha entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, mas sim que o Morpheus oferece ao Neo duas formas de ilusão, duas formas distintas de ilusão. E depois vem aquele papo de não existe colher, de desviar de balas, de voar feito o Superman, e todos esses poderes especiais entre aspas, claro, que são, claro, derivados da libertação, desse despertar da Matrix, na verdade, dependem mais do que nunca dessa Matrix para poderem ocorrer. E é, na verdade, paradoxal que os efeitos da libertação real, vai nos dizer Zizek, só tenham consequências dentro dessa prisão simulada. Portanto, se a obra nos apresenta esse falso dilema, a gente podia pensar assim, esse falso dilema da escolha das pílulas, ela precisa blindar a opção de Neo pela pílula vermelha como algo mais do que uma simples liberdade individual da vontade, um propósito aqui, enfim. E eu trouxe... pode passar agora, professor. Eu trouxe aqui professor, uma dissertação de mestrado do Marcelo Guiral, que versa exatamente sobre as problemáticas narrativas de Matrix, e é interessante esse trabalho, porque o autor reflete sobre a metáfora da falha, né, sobre dois ângulos. Falha dentro da Matrix enquanto elemento constitutivo da narrativa, por exemplo. O déjà vu é uma falha e tal. E falha na Matrix enquanto obra mesmo, obra de arte. Seriam os furos no roteiro, as questões mal resolvidas na história.
e que não necessariamente ligam essa ideia de incoerência. Afinal, uma obra pode até ter uma estrutura coerente, só que isso não significa que ela está a salvo de soluções narrativas capengas. E, de certa forma, o Marcelo Guiral identifica que, para justificar essa ruptura do Neo com a Matrix, os roteiristas utilizam-se de uma solução capenga. Apelar para a humanidade, para a autenticidade, como contrapontos da Matrix, não basta para encorpar narrativamente a decisão de Neo pelo despertar do simulacro. Afinal, a gente já viu, né? As pílulas representam, ou podem representar, nessa leitura aqui que eu estou apresentando para vocês, representam duas formas de ilusão. E mesmo essas massas anônimas da Matrix podem tranquilamente, entre aspas, experienciar alguma parte da realidade pela via do sofrimento, mesmo sem nunca ter saído da Matrix. Então, para legitimar no sentido de fazer crível aos olhos do público, do espectador, para legitimar a escolha da pílula vermelha, cria-se logo no primeiro filme a figura do Cypher, né? O Cypher. Essa figura que é mostrado como um vilão humano, demasiado humano, que infelizmente é tratado de forma, ao meu ver já, né, um tanto rasa no filme. Por quê? Ele vai sendo caracterizado como egoísta, né, mesquinho, inescrupuloso, um traíra, e detalhe, de forma maniqueísta. Quando se trata das relações entre humanos de Zion e as máquinas, os filmes, os roteiristas conseguem escapar desse tratamento maniqueísta. Mas no tocante à tripulação da nave e o Cypher, é uma relação que me parece bem ou mal, totalmente bem e mal, luz e trevas, maniqueísta no sentido de esse cara aqui que é o escroto, o ressentido, o traidor, e ponto. Canalizar essa canalice toda para o indivíduo humano, nesse contexto narrativo da Matrix, tem, me parece, a intenção de dizer, olha, na ilusão de Matrix, tanto faz ser ladrão ou polícia, pois o sistema é que te controla. Mas, quando tu desperta da Matrix, tu vais ter que escolher. Ou tu abraça essa causa da liberdade, da luta contra as máquinas, ou tu vira o malvado da vez, o escroto, que só quer saber do próprio umbigo. E é isto que o Marcelo Guiral vai dizer. A ruptura com a Matrix é vista como um imperativo ético, ou seja, algo dado, um pressuposto indiscutível e que tem paralelo aqui, agora já trazendo essa discussão para temas da nossa realidade, com o princípio, por exemplo, da dignidade humana. Ninguém discute muito sobre a dignidade da pessoa humana, mas sim sob a dignidade da pessoa humana. Ou, para ficar mais claro aqui, ninguém discute muito a dignidade da pessoa humana, mas sim em cima da dignidade da pessoa humana. Em âmbito da política e do direito, esse princípio deixa de ser um objeto específico, né, de análise e torna-se um suporte universal de moldes kantianos. É que se quer universal, né, o papo de que cada ser humano é único e por isso deve ter sua vida e existência preservadas é, na verdade, mais um resquício do dogma cristão que sacraliza a vida pela vida. Interessante isso também para a gente relembrar que a gente está no Setembro Amarelo. Isso aponta muito bem para o que eu estou falando para vocês. Já no finalzinho da Idade Antiga, quando a igreja se consolida como estrutura autônoma e política, os doutores da igreja vão condenar o suicídio como pecado mortal. E já a partir da Idade Média, o suicídio vira um tabu. E apesar de que nessas últimas décadas, esse tema tenha sido gradativamente reabilitado pelo debate público, ainda continua sendo visto como algo mórbido, né? Se eu falo de suicídio, vocês pensam depressão, doença, tristeza. De fato, dá para fazer essa associação, ela está correta. Nesse quesito, talvez, agora podemos imaginar, o homem da antiguidade pudesse ver de forma séria, integrada ao mundo,
o que a gente só consegue enxergar de forma mórbida, como algo que deve ser empurrado para o lado da clínica, enfim. Mas voltando aqui ao raciocínio inicial. Assim como no princípio da dignidade humana se opera a secularização da sacralidade cristã da vida acima de tudo, da vida como bem supremo. Em Matrix, nós temos o imperativo da liberdade, que privilegia o indivíduo mais até que a própria vida. E isso, para mim, fica bem claro, por exemplo, nas cenas finais do Matrix primeiro, onde o agente Smith incorpora, meio que incorpora no mendigo que está ali jogado perto do metrô, e começa a lutar com o Neo. Acaba que o Neo consegue jogar o agente Smith em cima dos trilhos do metrô e pimba! Quem morre é o agente Smith? Não. Quem morre é o mendigo. E o Neo tá cagando e andando para a vida dessa massa anônima de Matrix. Ele não tem peso de consciência nenhuma em matar uma pessoa comum só porque ela foi momentaneamente invadida por um agente do sistema, por exemplo. Em outras palavras, a liberdade enquanto imperativo ético pode descambar na seguinte lógica. Se a liberdade é o maior bem, então a vida sem liberdade não vale nada. Logo, a vida das pessoas em Matrix não vale nada. A importância da vida só entra no cálculo quando eu trato da Trinity, do Morpheus, do povo de Zion. Mas fora isso, dane-se essa gente que continua presa à realidade de Matrix. Se vocês não despertaram, para que eu vou me importar com a vida ilusória de vocês? Então são esses os pontos que eu julguei interessante para se pensar, e como é que eu já falei demais, deixo espaço aqui para quem ainda quiser comentar, dar o seu pitaco sobre a obra, fique à vontade, não sei mais se alguém... Valeu, Raul. Cara, eu tô me segurando aqui na cadeira com a tua análise, teu olhar, porque dentro desse aspecto em que se vai trabalhar sobre o caráter, né, ontológico, putz, realmente aí a perspectiva tem parâmetros extremamente complexos e foi bem legal, Raul. Oi, Caio. Vamos terminar com o Caio. Tá, é rapidinho, na verdade. É uma outra questão de quando o Raul fala da questão do sofrimento e tudo mais, do sofrimento constante da questão da Matrix, me veio à cabeça duas coisas. Primeiro, Schopenhauer, no caso, né, da questão do sofrimento com o Schopenhauer, que literalmente vai estar naquele ciclo de eu desejo algo que eu não posso ter, eu fico triste por conta disso, e daí eu consigo essa coisa, eu literalmente me enjoo dela e passo a desejar algo diferente que eu não posso ter e fico triste de qualquer forma. Mas uma das coisas mais interessantes que eu queria pegar, entre aspas, que é só para fazer uma ligaçãozinha que também tem dentro da reflexão na Matrix, é do Neo literalmente sendo um Bodhisattva. Como assim o Neo sendo um Bodhisattva? Dentro da questão do budismo, principalmente do budismo tibetano, tem um negocinho chamado de Sansara. Sansara é o ciclo de reencarnações do budismo. E aquelas pessoas que quebram esse ciclo de encarnações são os Budas. Buda significa iluminado. Ele não é uma deidade em si, é alguém que alcançou essa iluminação. E dentro dessa questão do budismo em si, a vida, essas questões das nossas impermanências, sofrimento, desejo, dor, entre outras coisas, elas são coisas mundanas que literalmente te impedem de atingir o nirvana, que é a tua iluminação, e te deixam preso ao samsara, que é essa roda de reencarnação. E o Neo literalmente consegue transcender, o Neo literalmente consegue se iluminar e transcender essa questão da Matrix em si. Tipo, por isso que ele necessariamente não precisa mais se conectar com a Matrix, porque ele já desplugou e ele consegue ver no aspecto macro. Enquanto literalmente a gente está preso nesse ciclo de vai e volta, vai e volta, vai e volta da Sansara, literalmente o Neo quebrou isso e fazendo uma relação do Neo se tornando um Bodhisattva.
dentro da própria Matrix e desse ciclo de reencarnação mesmo. Era mais isso. Sensacional. Inclusive, eu acho que a gente vai ver o 7º Neo, né? Se a gente pensar que o Neo que apareceu para nós lá nos primeiros filmes era o 6º, eu acho que a gente vai ter o 7º Neo agora, né? Enfim, gente, uau, que noite incrível, cara. Obrigado aos meninos. Infelizmente não tivemos nenhuma menina hoje, mas eu espero que nas próximas as meninas possam valer sua força teórica e intelectual. Davi, Thiago, Nicolas, Raul, cara, incríveis hoje. Muito porrada. Mas é isso, cara. Eu acho que eu fico feliz porque todos estão entendendo a importância desse projeto, se dedicando, trazendo aquilo que é mais legal, compartilhando sua visão, compartilhando sua forma de pensar, nos ajudando também a contribuindo, né, com o conhecimento. Eu acho que isso engrandece demais o projeto, que ele passa a ser algo nosso, né, todos nós construindo isso tudo aqui. E cada vez mais as discussões ficando maduras, vocês literalmente forçando mesmo, né, para que a gente vá para o caminho do estudo, da ciência, e que isso é muito legal. A gente queria realmente agradecer a todos vocês. E não esqueçam que em novembro nós vamos ter o nosso encontro, tá? E aí no nosso encontro, tá? A ideia é que a gente feche, né, esse grupo desse ano com a produção de um artigo. Então, né, somos aqui o Clube dos 5, né, os 5 professores que estão que podem ajudar vocês a construir esse material. Então, comecem a procurar os professores para a gente montar esse material, para ter esse produto ao final né, das nossas reuniões, e que em seguida a gente comece com esse material a publicar esses artigos, né? O que não significa que ano que vem, quando eu abrir o grupo de novo, caso vocês queiram participar, não significa que vocês não possam participar. Pelo contrário, eu gostaria muito de ver todos de volta ao grupo, novos participantes, tá? Mas eu peço agora que a gente se concentre, né, para em novembro a gente ter um produto que são os artigos. Muitos de vocês já têm os seus pré-projetos. A galera da iniciação está começando a criar os seus projetos, mas em novembro eu quero que a gente faça esse encontro com esse produto que são os artigos, né, que será, na verdade, a nossa resenha, porque lembre-se que nós somos aí também amparados pelo grupo da Federal, que é o Grupo, né, que está também nos dando aqui o selo, né, de grupo de pesquisa, e também pelo Circuito Nerd, né, que está lá gerenciando a iniciação científica, e o KB Pesquisando, que é a nossa assessoria de pesquisa científica. Ok? Beleza, gente? Muito obrigado. E nos encontramos na nossa próxima reunião. E fico muito feliz de ver a seriedade que vocês tomaram o papo de hoje. Valeu, gente. Muito obrigado. Até nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Beijo no coração, que a força esteja com vocês. Tchau, gente. Gente, boa noite. Boa noite, gente. Tchau.